Olá pessoal, eu sou o professor Nilson Lopes e a nossa matéria é Direito Previdenciário. E dentro desse tema do Direito Previdenciário nós temos vários assuntos para tratar. Entre eles o que nós vamos destacar hoje, que é muito importante, que está relacionado com os segurados obrigatórios do regime geral da Previdência Social. Nós sabemos que o nosso regime ele é de filiação obrigatória. Então, falta saber quem é obrigado a ser um filiado. Então, nós precisamos saber e entender isso. Todas as pessoas são filiadas ao regime geral ou não são? O que caracteriza essa filiação? O que caracteriza ou impõe essa obrigatoriedade para que a pessoa seja considerada, então, um segurado do regime geral da Previdência Social? Então, nós vamos começar com a nosso conhecimento aqui com conceitos básicos, tá? Então, o primeiro que nós precisamos entender e para isso construir o conhecimento é com relação a beneficiários. Nós temos então os beneficiários que na verdade são os segurados e os seus dependentes. Em um outro momento nós vamos falar de quem são os dependentes, mas hoje nós vamos falar só dos segurados. Os segurados, assim como os dependentes, são classificados ou qualificados como beneficiários porque são todas aquelas pessoas que podem vir a usufruir ou estejam usufruindo de um benefício, de uma prestação da Previdência Social, do regime geral da Previdência Social. Então, por exemplo, uma pessoa que está aposentada, ele é um segurado que é um beneficiário, recebendo o benefício de aposentadoria. Uma viúva, um filho menor de 21 anos que receba a pensão por morte do pai. Então, ele é um dependente de um segurado que faleceu, portanto, ele é um beneficiário, recebe o benefício. Tá? Então, basicamente, é isso aí. Com relação aos segurados, aí existe o vínculo entre essa pessoa e o regime geral da Previdência Social. Né? Entre o trabalhador, vamos chamar assim, e a Previdência. Entre esse segurado e o INSS, né? Como o pessoal costuma dizer, a respeito do regime geral. Então, a gente costuma sempre ouvir falar regime geral e vincular, e obviamente é isso, tem que ser vinculado mesmo, com o INSS, que é o órgão, então, que administra e que cuida da parte da nossa Previdência na questão do regime geral. Então, veja, todo aquele que é filiado ao regime geral da Previdência Social, ele é segurado. Além do segurado, os dependentes. E o dependente, o que ele é em relação à Previdência Social? Vejam, o segurado, ele tem um vínculo que vai fazer com que ele esteja ligado à Previdência Social. Então, vou dar um exemplo só aqui e depois a gente vai falar das outras hipóteses. O sujeito que trabalha, carteira assinada, tem um contrato de trabalho, presta serviço para uma empresa, tá? Nesse exemplo, e tem lá o contrato de trabalho e a carteira dele assinada. Ele é um segurado da Previdência Social. Por quê? Ele tem um vínculo com a Previdência Social. O fato dele ser trabalhador, receber o salário, a remuneração dele, o vincula ao regime geral. Então, receber salário implica em desconto da contribuição previdenciária dele, implica na imposição de contribuição por parte do empregador, então é a contribuição dele segurada e mais a do empregador, e então vinculado ao regime geral. Então, o que liga essa pessoa ao regime geral da Previdência Social, na condição de segurado, é o vínculo que ele tem com a atividade remunerada. E o dependente? O dependente ele não tem um vínculo direto com a Previdência Social. O dependente ele tem um vínculo de dependência, né? Que é assim, um pouco redundante, mas é isso. Então ele tem essa dependência econômica em relação ao segurado. É a esposa ou o marido que não trabalha e que vive do trabalho do seu cônjuge. É o filho que vive do trabalho do seu pai. Então, aquela pessoa que trabalha, que tem remuneração, ela sim tem o vínculo com a Previdência Social, é o segurado. E quem vive na sua dependência é dependente aos olhos do regime geral da Previdência Social. Bem? Bom, será obrigatório, segurado obrigatório? E eu estou destacando aqui, porque nós não vamos tratar dessa hipótese hoje, mas tem o facultativo, tá? Isso nós vamos falar em outro momento, que tem algumas características aí que a gente precisa esclarecer depois. Mas quem obrigatoriamente é segurado, quem não tem escolha, são os trabalhadores. Trabalhador de qualquer espécie. Então, toda pessoa que exerce uma atividade remunerada, tá? Eu costumo falar até uma atividade
lícita, né? Uma atividade remunerada lícita. Então, todo aquele que exerce uma atividade remunerada, ele é segurado obrigatório do regime geral da Previdência Social. Então, eu sou empregado, carteira assinada, eu sou segurado obrigatório. Eu sou empresário, tenho uma empresa, sou segurado obrigatório. Eu sou trabalhador doméstico, sou segurado obrigatório. Tá? Então, vejam, são várias as hipóteses e essas que nós vamos ver aqui hoje de uma forma resumida. Bom, então, trabalhar, receber remuneração, por isso, gera o vínculo obrigatório com o regime geral da Previdência Social. E aí só, trazendo para um tema atual, né, que, bom, falar que a reforma da Previdência, isso é sempre tema atual, porque todos os anos vocês vão ver que surge aí um tema de reforma da Previdência. Ah, então a Previdência vive mudando. Não é que vive mudando, se vive tentando mudá-la. Algumas coisinhas mudam. Nós temos a situação do nosso regime, que é de repartição simples hoje, e se busca criar, pelo menos nas últimas notícias que nós tivemos aí, um regime, após uma certa transição, o regime de capitalização. Veja, o repartição simples que nós temos hoje, aquilo que eu contribuo, então eu sou trabalhador, eu estou contribuindo, sobre o meu salário há um desconto e o meu empregador também paga, mas esse dinheiro não vai lá para mim, para uma poupança, para uma conta minha. Esse seria o regime de capitalização, que nós não temos ainda. Ele vai para o geral. Ele vai para todos. Então, hoje, aqueles que contribuem pagam os benefícios dos que estão aposentados, por exemplo, dos beneficiários, no geral. E a minha aposentadoria? Quem vai pagar lá na frente? Quem estiver trabalhando lá na frente, caso o sistema não mude. Tá? Então, por isso essa obrigatoriedade. Então, eu não posso escolher, dizer, não, eu trabalho, eu tenho uma atividade remunerada, mas eu não quero ser segurado, eu não quero aposentar nunca, não tenho preocupação com isso. Veja, tudo bem, você não quer, mas você vai ter que ser. Porque isso que você contribui hoje não é para você, mas sim para o sistema que é atualmente de repartição simples. E vai durar durante muito tempo nessa situação, né? Vamos ver aí qual vai ser o regime de transição, caso isso venha. Também matéria para um outro momento. Então, por isso, a obrigatoriedade. Nós temos basicamente, a respeito do nosso tema, duas leis sobre direito previdenciário. A Lei 8.212 e a 8.213. A 8.212, ela trata do financiamento da Seguridade Social como um todo. Da Seguridade, que envolve saúde, previdência e assistência. A Lei 8.213 de 91, por sua vez, ela trata dos benefícios da Previdência Social. Então, nós temos uma lei de custeio e uma lei de benefícios. E depois temos o Decreto 3.048, de 1999, que traz regulamento em relação às duas situações, custeio e benefícios. Mas vejam, o que é interessante, por isso eu trouxe aqui, olha, o artigo 12 da Lei 8.212, ela chama os segurados de contribuintes, porque é a lei de custeio. Então, o cidadão que está trabalhando e que tem remuneração, ele contribui também. Então, por isso, essa lei vê o segurado como contribuinte. A 8.213 já vê o segurado como beneficiário. Por quê? Porque ele vai um dia se beneficiar desse regime. Ele vai um dia receber essa remuneração que lhe caiba, uma aposentadoria ou qualquer benefício que nós possamos entender aí. Tudo bem? Então, essa é a situação. Todos são segurados. Então, existe lá, tanto no artigo 12 da 8.212, quanto no artigo 11 da 8.213, uma lista extensa de quem são segurados. E elas são iguais, as duas listas. Então, nós vamos fazer um resumo aqui e tentar guardar um pouquinho e entender quem são os dois. Primeira coisa, que parece até um pouco desnecessário falar, né? Mas é muito importante. Vejam, pessoas físicas é o que chama a nossa lei. Pelo novo, nem tão novo, né? Já antigo Código Civil de 2002, ele não fala mais pessoa física, ele fala pessoa natural. Tá? Então, vejam, pessoa física, pessoa natural, que é o segurado. A empresa, por exemplo, ela nunca será segurada da Previdência Social. Ela será contribuinte, mas não segurado, nunca beneficiário. Tá? Então, sempre pessoas, ser humano, que é, então, o segurado da Previdência Social. E aí, aqueles dois artigos que eu falei, Lei 8.212, artigo 12, Lei 8.213, artigo 11, não precisa guardar esse monte de número, não tem problema nenhum, elas trazem lá vários itens em seus incisos e parágrafos. A gente consegue resumir aquilo tudo em 5 grupos. Tá? Então, nós temos como segurados obrigatórios, ou seja, não tem escolha, ele vai ser segurado sempre, que exerce atividade remunerada como empregado. Segundo, como empregado doméstico. Terceiro, como contribuinte individual.
quarto, como trabalhador avulso, e quinto, como segurado especial. Então, são esses 5. Tá? Então, assim, a primeira grande divisão que nós vamos ter, e isso a gente vai ter que decorar, tá? Então, assim, há uma preocupação muito grande, né, com matérias de direito, e que a pessoa fala, eu não vou nunca conseguir ir bem numa prova, porque tem que decorar muita coisa. Não tem que decorar muita coisa. A nossa ideia é exatamente que vocês decorem só isso. Vocês vão dar uma olhadinha depois lá na lei, vocês vão ver, vocês vão virar páginas e páginas, e aquele artigo 12 e aquele artigo 11 não acabam. Então, aí você desespera. Como é que eu vou decorar isso tudo? Mas não é para decorar mesmo, é para entender. Nós vamos entender algumas coisas aqui, e esses 5 vocês vão guardar automaticamente, eu tenho certeza. Esse aqui vai ficar guardado, mas não decorado, mas sim vai ser assimilado, vamos dizer assim, por vocês naturalmente. Vejam, a questão dos empregados, ela tem uma subdivisão em 9 outras subespécies, vamos dizer assim. Tá? Então, lá tanto no artigo 11 quanto no artigo 12 das leis, né, de benefício e custeio, a gente tem várias hipóteses que descreve quem é. Tá? Eu não trouxe todas aqui, porque aqui a gente está fazendo um conhecimento rápido, uma análise rápida do que é isso. Talvez em outro momento a gente pare e estude com mais calma cada um deles para ver as suas características. Mas vamos pensar o seguinte, desses 9 empregados que estão ali classificados na lei, todos eles se utilizam do conceito do direito do trabalho mesmo, que talvez você já tenha até estudado, aqueles que têm estudado alguma matéria relacionada ao direito do trabalho. Aquele que presta serviço, natureza urbana ou rural, a empresa de caráter não eventual, com subordinação, remuneração, tá? E inclusive o diretor empregado, que é uma situação específica ali da lei previdenciária. Veja, então prestar serviço, ter o caráter habitual dessa prestação de serviço, esse vínculo remuneratório e subordinatório. Tá? Então, isso é relação de emprego, isso está lá no direito do trabalho, na CLT, é tratado como emprego, como trabalhador. Esse é o empregado. Então, eu costumo dizer o seguinte, todo mundo sabe, vocês sabem quem é o empregado. Então, se a gente olhar para 2 pessoas e falar, esse cidadão faz isso, vocês vão dizer, ele é empregado. Esse cidadão, ele trabalha com aquilo, ele não é empregado. É simples, tá? É exatamente esse mesmo conceito, seja o conceito legal que a gente tem lá do direito do trabalho, seja esse conceito prático que nós temos no dia a dia. Pode usar isso aí que não vai ter erro. Vai ter uma situação só que não vai se encaixar aqui, que não vai ter esse vínculo, que é a daquelas pessoas que ocupam cargos eletivos. Ou seja, poder legislativo, poder executivo. Então, todo aquele que exerce um cargo eletivo, todo aquele que é eleito para o legislativo, desde o vereador até o deputado federal, o senador, ou o executivo, desde o prefeito até o presidente da República, né? Então, vejam, esses são os cargos eletivos. Então, eles são considerados como empregados ali para fins de contribuição dessa obrigatoriedade da filiação ao regime. Mas não tem esse vínculo de subordinação, como nós vemos aqui. Mas todos os demais sempre vão cair nessa hipótese. Então, por isso, a gente pode dispensar, por enquanto, tentar decorar, tentar entender cada uma das hipóteses ali. Há esse vínculo todo de subordinação, remuneração, esse caráter não eventual, é empregado. Tá bom? O segundo são os empregados domésticos. Veja, empregado doméstico, mesma coisa, mantém um vínculo, mantém essa subordinação, porém não com uma empresa, mas sim com uma pessoa ou uma família, em atividade sem fins lucrativos. Então, veja, eu tenho alguém que trabalha na minha casa de forma ali para manter a casa em ordem, arrumada, fazer comida, cuidar do jardim, ser motorista. Esses são empregados domésticos. Por quê? Porque a atividade é no âmbito residencial e não tem nenhum fim lucrativo. Tá? Então, vejam, e o fim lucrativo aí, algumas pessoas dizem, mas então a pessoa trabalha de graça. Veja, não é isso. A pessoa trabalha de forma remunerada. É que a atividade que ela presta para mim, eu não gero ou não viso nenhum lucro com essa atividade que ela presta. Se eu sou dono de um restaurante, o meu cozinheiro vai dar lucro para mim. Mas se eu tenho uma cozinheira trabalhando na minha casa, que lucro ela vai me dar? Nenhum. Eu vou me alimentar só e vou ter mais tempo sem ter que me preocupar com isso. Tudo bem? Essa é a questão dos sem fins lucrativos. Uma curiosidade só aqui, é que até 1972, os segurados empregados empregados domésticos, era facultativo. Poderia ou não ser considerado segurado.
de 72, de 1972 para cá, eles são obrigatórios. Não é de 2015, 2014, com as reformas que tiveram aí, da emenda, daquela famosa PEC das domésticas, das alterações que nós tivemos. Não é daí para cá, não. É desde lá 1972 eles são segurados obrigatórios. Tem que contribuir, o empregador tem que contribuir também. O outro, o contribuinte individual. Veja, o contribuinte individual, esse eu coloquei aqui, são 7 subespécies, vamos dizer assim. Por que eu coloquei? Aqui, na verdade, vocês vão perceber que não há nenhum vínculo de subordinação que o caracteriza como empregado. Então, veja, empregador rural, empregador rural. Não a empresa empregadora, óbvio, mas o empregador, ou o pequeno produtor rural que tenha empregados. Esse cidadão, pequeno produtor rural que tem empregados, ele é empregador rural. Então, ele é contribuinte individual, segurado obrigatório. O garimpeiro, e aí garimpeiro, extração mineral, qualquer uma, né? Obviamente, não aquele sujeito que trabalha para uma empresa, de extração mineral. Bom, se ele trabalha para a empresa, ele é empregado. Agora, se ele trabalha por conta própria, aí ele é garimpeiro. Religiosos. Eu pus numa palavra de religiosos, porque, na verdade, a lei traz essa definição que vocês estão vendo aí, ó. Ministro de confissão religiosa e um membro de instituto de vida consagrada e congregação em ordem religiosa. Para tentar guardar isso tudo é complicado. Então, religiosos. E aí, entenda-se toda e qualquer crença. Tá? E os outros são brasileiro que trabalha para o organismo internacional. Esse aqui, ele precisa depois, com mais tempo, a gente vai analisar com uma outra situação de um brasileiro que presta serviço para a União fora do Brasil. Mas veja, aqui é um brasileiro que trabalha, por exemplo, na ONU, não para o Brasil, mas sim para a própria ONU. E ele trabalha para esse organismo internacional. Veja, então ele é considerado fora daqui do Brasil. Ele é considerado como contribuinte individual. Nem sempre isso cai, isso é raro de ser perguntado, porque é bem confuso mesmo. Então, vamos passar rápido. Empresário. Empresário, e aí tem uma definição do Código Civil aí, né, da lei civil a respeito do que é empresário, e nós sabemos o que é empresário. Né? Aquele sujeito que assume a atividade econômica, que emprega pessoas, que trabalha, e aí você pode pensar no empresário como sócio de uma grande empresa, como um microempreendedor individual. Bem? Então, são sempre segurados obrigatórios. O trabalhador eventual. Vejam, a eventualidade não está no trabalho. Não é que ele trabalha um dia por semana, ou de vez em quando acaba o dia ele vai lá e trabalha. Ele trabalha sempre. Porém, não a uma empresa só. Veja, presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual a uma ou mais empresas. Então, ele trabalha para mais empresas. Mas ele trabalha prestando vários serviços, portanto, não gera esse vínculo. O que acontece aí? Vamos dar um exemplo, um eletricista. Ele pode ser empregado de uma empresa e trabalhar só naquela empresa, mas via de regra não. Ele atua para várias empresas. Ele presta serviço em várias delas. Portanto, ele eventualmente está em uma ou em outra. E é contratado diretamente por elas para esse trabalho eventual, sem gerar vínculo de emprego. Então, ele não é empregado da empresa. E o último é o autônomo. Veja, o autônomo, pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana. Essa é a definição que está na lei, de natureza urbana. Com fins lucrativos ou não. Bom, também com fins lucrativos ou não, mas é só por questão legal, porque obviamente ninguém trabalha de forma autônoma para não ganhar nada, né? A não ser, claro, que seja uma atividade aí só de assistência, que a pessoa lá, o terceiro setor, tá? Bom, autônomo, ele explora, então, essa atividade econômica por conta própria, tá? Então, ele não tem patrão, ele não tem vínculo com quem quer que seja. Ele não é empregado de ninguém, ele é o seu, vamos dizer, o próprio patrão. O trabalhador avulso, e aí, lembra, nós temos 5. Então, falamos do empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso, e depois o segurado especial. Quem presta serviço, né, a diversas empresas sem vínculo empregatício. Serviços de natureza urbana ou rural, definidos em regulamento. Veja, muito parecido com, aqui volta, com o eventual, não é? Presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual a uma ou mais empresa. Ué, não é a mesma coisa? Presta serviço aí a diversas empresas sem vínculo empregatício? Pois é, mas aqui tem um detalhe. Definidos no regulamento. Essa pessoa aqui é aquele
que necessariamente, para que ele preste serviço a uma empresa, tem que ocorrer a intermediação de um órgão gestor de mão de obra. OGMO, OGMO, órgão gestor de mão de obra. Então veja, o exemplo mais comum que nós temos aqui é a questão da capatazia, estiva, alvarenga, né? E a gente generaliza, faz os estivadores. Quer dizer, o cara de um navio que está chegando para descarregar, ele não tem como contratar um por um, não é? Então ele contrata o quê? Quem presta serviço? Quem vai intermediar? Esse órgão gestor de mão de obra que tem lá no porto. Então tem, dentro do porto vai ter esse órgão sempre, que vai organizar esses trabalhadores avulsos, que não tem vínculo de emprego com essa empresa que está descarregando ali ou está carregando o navio, mas sim o vínculo com esse órgão gestor. Tá? São empregados? Não, são trabalhadores avulsos. Tá? Então, a grande diferença está aí, nessa situação da necessidade de intermediação ou não. Se não precisa dessa intermediação, ele é eventual. Se precisa da intermediação, ele é avulso. Tá? Essa é a chave. Guardou isso aí, você não erra mais. Isso é sempre perguntado. E por último, o segurado especial. Vejam, segurado especial é aquela pessoa, lembra que nós falamos lá como contribuinte individual, primeiro, o empregador rural? Então, é aquele sujeito que não é empregador rural. Ele tem uma pequena propriedade, ele trabalha nessa pequena propriedade, não precisa ser dono. Tá? Não interessa o título da posse que ele tem ali. O que faz com que ele seja na terra. Interessa é que ele explore aquela terra, né? Isso para o agricultor, né? No trabalho rural, e ele viva daquilo ali. E trabalha em regime de economia familiar no máximo. Ou ele trabalha sozinho, individualmente, ou ele trabalha com toda a família. Tudo bem? Essas pessoas são o produtor rural, o seringueiro ou extrativista vegetal, pescador artesanal e membro do grupo familiar composto por eles. Então vejam, eles não podem ter empresa. Eles trabalham, por exemplo, o produtor rural em uma propriedade pequena, com menos do que 4 módulos fiscais. Essa é a medida, 4 módulos fiscais. Não interessa quanto mede um módulo fiscal, isso não cai nada. Tá? O que cai é 4 módulos fiscais. Então, se ele trabalha em 4 módulos fiscais, abaixo disso, ou até 4 módulos fiscais, e não tem empregados, ele é segurado especial. Se ele trabalha em alguma propriedade menor que essa mesmo, mas tem empregados, aí ele é contribuinte individual. Tá? Então, essa também é a grande diferença. O pescador artesanal é aquele que faz da pesca seu modo de vida e que não trabalha com grande embarcação. Tá? Então, uma embarcação com limite até 20 toneladas, aí ele é artesanal. Fora isso, aí ele já vira contribuinte individual e até porque ele vai acabar tendo que ter pessoas trabalhando para ele por ali. Tá bem? Então, vejam, essa é a situação dos segurados obrigatórios. Tá bem? Então, são esses 5 grupos aí, esse grupo com 5 espécies, desculpe, que nós temos que guardar. E essas pequenas características de um para o outro aí. Se nós conseguirmos guardar isso aí, nós vamos acertar várias questões relacionadas com o segurado obrigatório ou não. Porque o que se costuma normalmente é colocar uma situação de um empregado e de um não empregado, de um contribuinte individual, e tentar descobrir se você sabe qual a diferença entre eles na sua resposta. Então, com isso aqui, a gente tem uma ideia geral, dá para a gente já começar a se interessar pelo tema e estudar bastante. E eu espero poder encontrar todos vocês em outras aulas mais específicas que a gente possa aí nos aprofundar no assunto. Obrigado pela atenção e até a próxima. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!